Neste módulo, veremos como fazer a conexão da nossa aplicação com o sistema gerenciador de banco de dados. Então, nós vamos fazer o seguinte. Primeiro, nós vamos ver como criar o banco de dados no PostgreSQL, usando como ferramenta o PGAdmin, né, que é o nosso back-end, a ferramenta gráfica. Então, nós vamos usar o PGAdmin somente para criar o banco de dados lá no PostgreSQL. E depois nós vamos ver como elaborar, né, na nossa aplicação lá em Node Express, como elaborar um módulo de conexão da nossa aplicação com o Node, tá? Como é que funciona essa comunicação da nossa aplicação com o SGBD, tá? Então aqui nós temos só um modelo da arquitetura da nossa aplicação. Nós vamos ver agora que nós vamos ter uma camada a mais na nossa aplicação. Então nós temos aqui o nosso software rodando aqui no navegador do cliente, né, do usuário. Então nós temos aqui apresentando a tela da nossa aplicação, onde ele está fazendo o cadastramento no contato. Então aqui ele vai clicar aqui no botão para salvar, por exemplo, um novo contato, vai ser enviado uma requisição para a nossa aplicação. Nós já vimos que lá no nosso servidor, rodando em Node, nós vamos ter o nosso index.js, que é a nossa aplicação, que vai atender essa requisição e vai processar, então, né, esta requisição. Para isso, para que ela possa processar essa requisição, que agora, né, exige uma conexão com o banco de dados, visto que o usuário está tentando agora gravar esse contato aqui na tabela de contatos lá no SGBD. Né? Então nós vamos ter aqui no PostgreSQL, nosso SGBD, uma tabelinha de contatos para que o usuário possa gravar essas informações que ele está digitando aqui, né, na página de cadastro de contatos. Então, quando ele clicar aqui no botão salvar e enviar essa requisição, a nossa aplicação aqui em Node, tá, o nosso index.js, ele vai ter que ter uma forma de se comunicar com o SGBD para enviar esses dados que o usuário que estão vindo na requisição para serem salvos lá na tabela do SGBD. Veja que nós temos duas aplicações distintas aqui agora, né? Nós temos aqui o PostgreSQL rodando na nossa máquina, né? Rodando no servidor. E nós temos aqui a nossa aplicação rodando em Node. Então, a nossa aplicação rodando em Node, ela tem que se comunicar com esse SGBD, que é uma outra aplicação, tá? Isso é feito, então, pela essa camada intermediária que eu já falei para vocês, né? O SQLize. Então, o SQLize é que vai prover para a gente, né, esse mecanismo de comunicação da nossa aplicação com o sistema gerenciador de banco de dados, para que a nossa aplicação possa enviar, né, instruções de gravação de dados aqui nas tabelas mantidas pelo PostgreSQL, para fazer, por exemplo, a recuperação dessas informações, né, busca desses dados para fazer listagens, por exemplo, lá na nossa aplicação, né, do lado do usuário. Enfim, para fazer essas operações que exijam dados que estão armazenados no sistema gerenciador de banco de dados. Ok? Então, para isso, nós vamos organizar a nossa aplicação numa arquitetura que divide, né, essa estrutura do software em camadas. Tá? Então, a parte que vai fornecer para a nossa aplicação, aqui para o nosso index.js, né, o mecanismo de conectividade com o banco de dados, é um arquivo a mais que nós vamos ter na nossa aplicação aqui, que vai ser o conexão.js. Então, toda a lógica de comunicação com o banco de dados, o estabelecimento da conexão com o banco de dados, né, para que a nossa aplicação possa, né, enviar dados, recuperar dados do SGBD, é feita agora, vai ser feito por este módulo que nós vamos chamar de conexão.js, certo? Então, vai fornecer essas funcionalidades de conexão com o banco de dados. E é isso que nós vamos ver, então, nesta aula, né? Como criar, né, este módulo para que a nossa aplicação possa, né, se comunicar com o banco de dados, né, para gravar ou recuperar dados, né, e apresentar os resultados na página lá rodando no nosso cliente. Ok? Para que a gente possa estabelecer a conexão da nossa aplicação com o sistema gerenciador de banco de dados do PostgreSQL, nós vamos criar aqui então, via o PGAdmin, né, o nosso banco de dados, que é o Contatos BD. Tá? Então vou colocar aqui a senha de acesso que eu configurei na instalação no SGBD, que é o Postgres. Vamos aqui em servidores. Deixa eu abrir servidores aqui. Localhost. Databases, né?
Aqui já tenho do Postgres, eu vou criar o meu aqui. Então vamos clicar aqui com o botão direito em Database, Create, Database. Vamos criar o nosso banco de dados, que é o Contatos BD. É o banco de dados contatos, certo? Só a única coisa que nós temos que fazer aqui, né, é criar realmente o banco de dados. Então, vou colocar o nome dele aqui, clicar em Save. Foi criado aqui o nosso banco de dados contatos. Vamos abrir ele aqui e nós vamos ver aqui que em esquemas, Public, nós vamos aqui em tabelas, não vai ter nada, tá? Bom, essas tabelas aqui do nosso banco de dados, nós vamos ter duas tabelas aqui no nosso banco de dados Contatos BD. Nós vamos ter a tabela de categorias, que são as categorias dos nossos contatos, né? Os nossos contatos vão ser categorizados, então, amigos, colegas de trabalho, colegas de infância, e assim por diante, né? E nós vamos ter também a tabela dos contatos propriamente dito, onde nós vamos guardar as informações dos contatos. Bom, essas tabelas nós não vamos criar aqui, né, via SQL. Nós vamos criar via a nossa aplicação, né? Então nós vamos definir lá na nossa aplicação o modelo de dados que nós vamos utilizar e a nossa aplicação vai se comunicar com o SGBD e criar aqui para a gente essas tabelas. É o que nós vamos ver agora na sequência como fazer isso. Vejamos como criar a conexão com o banco de dados para que a nossa aplicação possa fazer persistência dos dados em um sistema gerenciador de banco de dados. Para isso, nós vamos fazer o seguinte. A primeira coisa que nós vamos fazer é aqui nesta pasta chamada BD, do nosso projeto Contatos, inserir um novo arquivo que vai ter a única responsabilidade de fornecer para a nossa aplicação esse mecanismo de conexão com o sistema gerenciador de banco de dados. Certo? Então, para isso, nós vamos criar aqui um novo arquivo. Vou vir com o botão direito aqui, novo arquivo, que nós vamos chamar de conexão.js. Tá? Então, a única finalidade deste conexão.js é fornecer, então, a conexão com o banco de dados para a nossa aplicação. Certo? Então, a nossa aplicação vai utilizar este arquivo para obter essa conexão, esse mecanismo para a comunicação com o SGBD, certo? Então, para isso, né, esse nosso arquivo de conexão, ele vai ter que importar aqui, vai ter que utilizar, né, o Sequelize, tá? Sequelize, que é a biblioteca que vai fornecer, então, as funcionalidades para a conexão da nossa aplicação com o sistema gerenciador de banco de dados. Então eu vou fazer a importação aqui, né, do Sequelize, primeira coisa que eu vou fazer. Então eu vou criar aqui uma constante chamada Sequelize e require Sequelize, né, o módulo Sequelize que nós instalamos quando a gente criou essa nossa aplicação Contatos, certo? Então a partir aqui desta constante chamada Sequelize, eu vou então criar o nosso objeto de conexão com o banco de dados. Então, para isso, eu vou criar uma outra constante, que eu vou chamar também de conexão, tá? E ela vai ser, então, uma instância de uma conexão com o banco de dados usando o Sequelize, certo? Então, a gente cria essa conexão desta forma que nós estamos vendo aqui, utilizando o operador new, tá? Então, vou criar uma nova conexão via Sequelize, que eu vou referenciar através deste elemento aqui que eu chamei de conexão, tá? Neste dado aqui que eu chamei de conexão. Bom, para criar a conexão é bem simples, a gente passa 3 parâmetros para este nosso Sequelize, tá? Para que o Sequelize possa criar então a nossa conexão com o banco de dados. O primeiro parâmetro é o nome do banco de dados que a gente criou lá no nosso SGBD. Né? Neste exemplo aqui do contatos, da aplicação de controle de contatos, nós vamos utilizar um banco de dados lá no PostgreSQL, que nós já criamos previamente através do pgadmin, né, que nós chamamos de contatos BD. Então nós temos que fornecer esse nome aqui, contatos BD, que é o nome do banco de dados. Esse é o primeiro parâmetro que nós passamos aqui para o Sequelize, tá? Para a funçãozinha do Sequelize. O segundo parâmetro que nós passamos é o nome do usuário do banco de dados. Lembra que quando a gente instalou
o PostgreSQL, a gente precisou fornecer um nome de usuário e uma senha. É exatamente esse nome de usuário que a gente forneceu lá na instalação do SGBD, né, do PostgreSQL, que a gente vai informar aqui, na forma de uma string, né, tá, entre apóstrofe ou aspas. Então, que é Postgres, né? Então, quando eu instalei aqui, eu coloquei Postgres, o nome do usuário. E depois a gente passa a senha, que a gente definiu no momento da instalação, que também é Postgres, né? Quando eu instalei. Tá? Então, esses são os 3 parâmetros para fazer a conexão com o banco de dados. A gente também tem um 4º parâmetro aqui, tá? Que é um objeto constituído de um conjunto de chaves e valores, né? Então, abro aqui chaves e vou passar aqui um conjunto de chaves e valores que vão identificar, né? Entre outras coisas, qual é a máquina da conexão, onde a gente vai realizar essa conexão, qual é o sistema gerenciador de banco de dados que nós vamos utilizar, tá? Então, para identificar a máquina, né, o endereço de máquina, internet, de onde a gente vai realizar a conexão, isso é feito através de uma chavezinha aqui que a gente chama de host. Né? Então, a gente coloca esse campo aqui, essa chave chamada host, e coloca aqui, né, qual é o endereço da internet desse host que a gente vai fazer a conexão, tá? No nosso caso aqui, como a gente está usando a nossa própria máquina para fazer teste, então a nossa máquina é o nosso cliente e o nosso servidor, né? Então a gente tem utilizado o localhost, lembra lá que a gente coloca localhost 2.3000 para poder acessar o nosso servidor, né? Então esse mesmo localhost nós vamos identificar aqui como o nosso servidor, certo? Então o servidor é o localhost. Aí nós temos que identificar qual é o sistema gerenciador de banco de dados que nós estamos utilizando na nossa aplicação. Então aqui que vai ser diferente, depende do sistema operacional que vocês vão utilizar. No nosso caso aqui, a gente vai utilizar o PostgreSQL. Então aqui nessa propriedade, né, nesta chave chamada dialect, né, a gente identifica qual é o sistema gerenciador de banco de dados através de uma string, né? No meu caso aqui, no nosso caso aqui, é Postgres que a gente vai utilizar, né, para fazer a conexão com o banco de dados, certo? Então esse dialect vai mudar de acordo com o sistema gerenciador de banco de dados que vocês vão utilizar. Para quem estiver utilizando, por exemplo, MySQL, vai colocar ali MySQL ao invés de Postgres, certo? Tá? Essa é a diferença. E outro parâmetro que nós temos que definir aqui é o seguinte, tá? Nós temos que definir aqui a nossa região aqui, que define o nosso horário, né? Que a gente chama de time zone. Então nós temos aqui uma diferença aqui do meridiano, né, de Greenwich, em 3 horas negativas, né? Então nós temos que identificar aqui, porque nós vamos trabalhar com datas, né, com horários, nós temos que identificar esse parâmetro aqui também. Então o nosso time zone aqui é -3. Então a gente tem que identificar aqui esse parâmetro para que a gente possa trabalhar com datas de forma adequada na nossa aplicação. Senão quando a gente for gravar datas, né, essas datas vão ser gravadas de forma errada, né, porque não estarão configuradas, né, de forma adequada. Então a gente configura desta forma, ok? Bom, esse arquivinho de conexão é somente isso, né? É só fazer a importação, então, do módulo do SQLize que a gente precisa, né, para fazer conexão com o banco de dados, e aí utilizar esse módulo do SQLize para configurar uma conexão com o sistema de gerenciador de banco de dados que nós estamos utilizando. Essa configuração da conexão é feita através dessa funçãozinha SQLize, né, que recebe como parâmetro 4 elementos. O primeiro é o nome do banco de dados, que a gente vai fazer a conexão, depois o nome do usuário, depois a senha do usuário nesse banco de dados e por fim aqui um objeto, né, conjunto de chaves e valores, né, que identificam qual é a máquina, que é o localhost, qual é o sistema gerenciador de banco de dados, que é o PostgreSQL, e esse aqui é um parâmetro adicional, porque a gente vai trabalhar com datas, né? Lembro lá que na tabela de contatos nós temos a data de nascimento do contato, né, que identifica a nossa área aqui, né, de horário, que é -3 horas em relação, né, ao meridiano. Certo? Feito isso, então, definidas essas configurações de conexão com o banco de dados, nós vamos ter que fazer o seguinte, nós vamos usar
esse arquivinho aqui agora de conexão com o banco de dados, esse conexão.js, lá no nosso index.js, né, para que a nossa aplicação aqui no lado do servidor possa estabelecer conexão com o banco de dados via este arquivo aqui, né, via este módulo que nós acabamos de criar, tá? Então o index.js vai ter que fazer uma importação deste arquivinho aqui, ó, conexão.js, para poder utilizar, para poder fazer conexão com o banco de dados, certo? Então, depois que a gente codificar aqui, codificar as nossas instruções para conexão com o banco de dados, nós temos que exportar este módulo conexão.js para que a gente possa utilizar aqui no index.js. E isso é feito através de uma instrução aqui do JavaScript, que é o module.exports, certo? E aí a gente passa como parâmetro, atribui aqui esse módulo exports, o que a gente quer exportar desse arquivinho aqui, conexão.js. Eu quero exportar, na verdade, este dado aqui, né, esse elemento que eu defini aqui, que eu declarei aqui, que é chamado conexão. Tá? Só isso que eu quero exportar. Então eu vou colocar aqui conexão. Certo? Ponto e vírgula. Já posso salvar aqui e está pronto o nosso módulo, né, o nosso arquivo de conexão com o banco de dados. Agora a gente só vai utilizar esse módulo lá no nosso index.js. Então a gente vai fazer agora, né, uma modificação nesse index.js para que a nossa aplicação possa utilizar essa conexão com o banco de dados que nós definimos aqui dentro desta pasta BD. Então eu vou editar ele agora aqui, vou abrir aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir ele aqui do lado, né, deste conexão.js. Então eu vou clicar com o botão direito aqui no index.js e vou aqui nessa opção aberto ao lado. Vocês estão vendo aqui, ó? Quando eu clicar aqui aberto ao lado, ele vai jogar aqui para o lado e vai mostrar um ao lado do outro aqui, para a gente poder comparar um com o outro, certo? Muito bem. Então, para eu importar esse arquivo conexão.js e usar aqui no nosso arquivo, no nosso programa aqui do servidor, tá? Eu tenho que fazer uma importação da mesma forma que a gente importa outros módulos aqui, né? Usando o require. Então, eu aqui fiz a importação do Express para poder criar a nossa aplicação aqui atendendo as requisições, criar o aplicativo, né, o app. Eu fiz a importação do body parse aqui, né, para poder fazer o tratamento dos dados que vem na requisição. E agora eu vou fazer a importação desse conexão.js para poder utilizar essa conexão aqui, né, e estabelecer a conexão da nossa aplicação, né, do nosso index.js, com o servidor de banco de dados, com o SGBD. Então eu vou criar aqui uma outra constante, tá, que eu vou chamar de conexão. Tá, eu vou chamar também de conexão. E essa conexão vai ser uma referência, na verdade, ao módulo conexão, né? Só que tem um detalhe aqui. Eu não posso colocar diretamente conexão. Eu tenho que identificar o caminho onde se encontra este módulo conexão, este arquivo conexão.js que a gente acabou de criar aqui. Bom, nós criamos esse arquivo conexão.js dentro da pasta BD, né? Dentro da pasta BD. Veja que está aqui, ó, conexão.js, dentro da pasta BD, que está dentro do nosso projeto Contatos. Então nós temos que identificar esse caminho, né, onde se encontra este arquivo, tá? Veja que a pasta BD, ela está no mesmo nível, né, que o nosso index.js. Vamos ver aqui, se eu fechar aqui, né, se eu recolher aqui o index, o views, se recolher aqui o BD, nós vamos ver aqui que esse arquivo, ó, o index.js, está no mesmo nível desta pasta BD, certo? Se eu abrir aqui a pasta BD, eu vou ver que a conexão está dentro aqui de BD, ok? Então, tanto a pasta BD como o index.js estão dentro da pasta contatos. Então, dentro da pasta contatos, eu tenho a pasta BD, que por sua vez tem o contatos.js. Então, eu tenho que indicar esse caminho, né, onde se encontra o conexão.js. E é isso que nós temos que fazer aqui dentro das aspas, tá? Para que o nosso index.js encontre esse arquivinho aqui, né, conexão.js. Então eu tenho que identificar que da mesma pasta onde eles se encontram, tem uma subpasta chamada BD, e dentro dessa pasta chamada BD eu tenho o arquivinho conexão.js.
.js, tá? Então, este é o caminho para que o index.js encontre este arquivo conexão.js que se encontra dentro dessa pasta BD, tá? Certo? Deixa eu fechar aqui que eu abri. Ok? Então aqui nós identificamos o caminho onde se encontra o módulo que nós queremos importar aqui na forma de conexão, um elemento chamado conexão, dentro da nossa aplicação index, certo? E agora, para estabelecer a conexão com o banco de dados, tá, nós temos uma instrução do Sequelize que se chama Authenticate. Então, quando eu fizer aqui conexão.authenticate, eu vou estabelecer a conexão com o banco de dados na nossa aplicação, né, no index.js, via este módulo, né, este arquivo conexão.js, que nós já criamos aqui, né, previamente, onde ele vai então estabelecer, né, e fornecer para a gente um meio, né, uma via de comunicação da nossa aplicação, o index.js, com o sistema gerenciador de banco de dados do PostgreSQL, para que agora a gente possa então enviar as nossas instruções para gravar dados nas tabelas, para recuperar os dados que estão lá na tabela e assim por diante, certo?